Programa Coma Bem em uma nova edição falando sobre formação. Formação em nutrição, o quanto o nosso acadêmico que sai da universidade galga lugares inusitados dentro da pesquisa com dedicação e sendo uma diferença para a gente enquanto ex-acadêmico, buscando novas pesquisas, buscando novos saberes. Isso nos enche de orgulho. E para isso, hoje, nós estamos aqui com o Francisco Daroga. Eu vou colocar só um pouquinho antes de falar com o Francisco. Eu me lembro do Francisco em sala de aula, há muito tempo atrás. Eu me lembro do Francisco em sala de aula, por quê? Porque ele era quieto. Quando ele se propunha a fazer algo, era inédito. Então ali já nascia um grande pesquisador. Francisco, seja muito bem-vindo. É um orgulho para a gente te receber aqui. Um orgulho saber que você veio da Universidade Franciscana, que você veio do curso de nutrição. E eu estava tendo uma conversa anteriormente, né? Parece que eu estava tendo uma conversa com a nossa próxima entrevistada, a Aline também, que parece que a professora era extremamente exigente. Será que isso contribui alguma coisa para o aluno sair daquele marasmo, sair daquela passividade de simplesmente receber, não pensar, não refletir? Quer dizer, você não precisava nada disso, era nato em você. Francisco, seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos muito que você falasse do seu trabalho e como foi a sua formação aqui, o seu mestrado, porque agora o Francisco está no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um orgulho pra gente. Por favor, Francisco. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, tanto da universidade quanto da professora Tereza. É um prazer imenso para mim estar aqui, gravando esse programa contigo. Querido. Né? E poder voltar à universidade também, para mim é sempre muito prazeroso estar aqui, porque aqui foi uma parte muito importante da minha formação. E agora, respondendo aquele questionamento sobre se tu eras muito exigente, eu diria que muito não, mas exigente pontualmente, porque foi muito importante eu diria que a forma como tu conduzias a aula e tudo mais, mas sobretudo porque eras provocativa. Sempre. Isso era muito bom porque nos deixava com uma curiosidade, uma vontade de aprender e um certo receio, porque se não soubéssemos, poderia ter consequências em termos disciplinares e acadêmicos, né, de conhecer ou não o conhecimento. Uau, gente! Estamos escutando, gente! Que maravilha! Mas também poderiam ter consequências depois profissionais, porque mais importante do que nos formar em termos de conhecimento, era importante nos formar como profissionais, mas também como pessoas, porque se entra na graduação muitas vezes como um adolescente no início da fase adulta e às vezes se passa um pouco mais, um pouco menos de tempo por aí. Então esses questionamentos e essa forma de conduzir de um ponto de vista pedagógico eram muito importantes e foram muito importantes e seguem sendo. Ótimo. Então, obrigada, Francisco. Muito obrigada, Francisco. Francisco, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, você fez a sua formação aqui no curso de nutrição, o seu mestrado. Eu gostaria que você falasse rapidamente como é que foi o seu mestrado, aonde você fez, com o que você trabalhou, mas uma curiosidade imensa para ir por esse seu trabalho do doutorado. O Francisco já explicou para a gente, de alguma forma, e eu fiquei encantada de pensar o quanto trabalho a pesquisa remonta para se ter um resultado que a gente avalia ser possível, mas não de fato. Então tá sempre se buscando, nunca se para. E diante de uma pesquisa eu sempre penso que você tem muitas variáveis que podem te levar a não aquele objetivo que você tinha, mas a outros que essa pesquisa mostra. Conta pra gente sobre o seu mestrado e seu doutorado. Certo. No meu mestrado foi uma coisa muito interessante porque eu entrei saindo da graduação daqui. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha uma curiosidade muito grande em conhecer as neurociências, tanto é que o meu mestrado e o meu doutorado agora são na área de neurociências, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, bem, no meu mestrado eu trabalhei com um modelo de estresse no início da vida. E
Isso foi um pouquinho diferente porque eu saía de uma graduação em nutrição, onde a gente trabalha muito os alimentos, muitas respostas do organismo frente aos alimentos e todo o contexto de saúde que envolve aquilo. E trabalhar com animais é um mundo completamente diferente. Então eu saí da graduação direto para trabalhar com animais. E você na graduação, tu teve alguma experiência com os animais de experimentação? Não. Não. Oh, meu Deus. Geralmente o pessoal faz iniciação científica e segue para pesquisa. No meu caso foi diferente. Eu saí muito rapidamente da graduação e já entrei na pesquisa experimental. Então, foi um período muito curto para muito aprendizado. Sim. E o mestrado ele foi um período de muito aprendizado porque ele é talvez um pouco curto em termos de tempo. Trabalhar em 2 anos, ter que aprender muita coisa, principalmente numa área bem diferente. Então, foi muito interessante aprender sobre esses aspectos e também poder contribuir para a ciência nesses aspectos do estresse no início da vida. Trabalhei com um modelo que a gente chama de modelo de separação materna, que faz com que o animal passe por algo semelhante à negligência materna, mas também semelhante a períodos longe da mãe. Ou seja, quando a criança vai para a escolinha, algo assim. Mas é um modelo animal, isso é muito rudimentar, é mais para explicar como este modelo funciona, né? E quais são os impactos até a vida adulta destes animais. E qual foi o resultado geral? Eu vou colocar resultado geral porque conclusão a gente não pode dizer foi assim. Sim. Bom, o resultado geral que a gente encontrou que existia uma diferença entre os machos e as fêmeas, principalmente, mas os machos eles eram potencialmente mais ansiogênicos, ou seja, eles tinham comportamentos mais semelhantes à ansiedade quando eles passavam por este estresse no início da vida, e os animais, quando eles passavam depois pelo estresse na vida adulta, eles não tinham tanta diferença dos animais que não passaram por nada. Portanto, eles não eram tão diferentes assim. Mas as fêmeas, sobretudo as fêmeas que cresciam por separação materna, elas não tinham esses comportamentos semelhantes à ansiedade, e depois, no início da vida adulta, elas tinham um medo maior. Ou seja, elas tinham muito mais medo frente a um estressor do que os animais, que os machos que passaram. Segurança chama isso? Talvez. Talvez. Eu querendo fazer uma conclusão que, gente, eu nem conheço, tá? A gente trabalha, a minha área é a questão da extensão, né? Sim. Então eu admiro muito a questão da pesquisa, porque a pessoa tem que ser extremamente determinada. Eu vou te falar uma coisa aqui, que eu me lembro que o meu filho é um grande pesquisador e um grande professor de uma universidade, e ele disse: mãe, você não tem perfil para pesquisa, não. Você não se concentra muito, você precisa de muito mais tempo de estudo. Sei que ele acabou falando dessa forma, né? Mas eu vejo em você um grande pesquisador. É um que prazer, bom. eu agradeço. E aí, saindo do mestrado, você já entrou para o doutorado, já fez seleção, já entrou para o doutorado. Isso. Que maravilha. E agora, Francisco? Bom, agora a gente volta um pouquinho para a nutrição, porque eu acho que isso é muito importante, isso leva uma parte muito importante da minha formação. Então eu comecei a trabalhar com dietas durante a gestação dessas ratas, porque eu trabalho com um modelo de ratos, né? E quais são os impactos de uma dieta rica em gordura que é semelhante ao que as pessoas hoje comem de modo mais pouco saudável, eu diria, que é um padrão semelhante à dieta ocidentalizada, com muita gordura saturada, açúcar e tal. Eu não trabalho com açúcar em si, mas os efeitos da dieta rica em gordura, eles duram, muitas vezes, por muito tempo na vida dos filhotes e programam estes animais. Então, o meu modelo é justamente para aprender e muitas vezes para ver se tem alguma chance da gente intervir ao longo da vida do filhote, mesmo tratando a mãe com essa dieta. Então, agora, no doutorado, eu trabalho com os efeitos da dieta materna, rica em gordura, e os impactos que tem sobre a prole ao longo da vida da prole. Então a gente pega esses ratos pequenininhos, a gente pega essas mães gestantes, os ratos pequenininhos, adolescentes e adultos. E qual é o período disso? Esse período da gestação dessa rata e depois desse rato, quanto tempo você fica com esse rato para verificar isso em tempo? Só para eu entender, tá? Claro. Bom, a gente tem uma ideia de que o nosso desenvolvimento ele é de um jeito, o dos outros animais é completamente diferente. Sim. Quando a gente pensa em tempo, eu trabalho com esses animais com uma duração de 60 dias a 80 dias. Quer dizer que o rato ele começa a ficar adulto com 60 dias de vida. Isso é semelhante a 60 dias a um adulto de 18, 20 anos. Né? Então, eu trato os animais até mais ou menos esse início da fase adulta. Né, que seriam semelhantes a humanos. Olha só.
E como é que esses animais se comportam? Essa rata, e aliás, eu queria dizer para vocês, uma coisa que a gente combate muito aqui dentro da alimentação, a gente combate muito a questão da gordura saturada, porque ela é heterogênica, ela causa vários malefícios ao organismo. Ela é importante, sim, dentro daquela medida, eu não sei se você... em relação à quantidade, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o American Heart Association, aquele percentual, aquilo ali seria adequado, tá? Então você usa além de uma quantidade que seria adequada? Sim. O nosso modelo é um modelo de obesidade. Então a gente usa justamente porque o impacto em termos calóricos de enriquecer uma dieta com rica em gordura, ele é muito maior. A gente dá muito mais calorias para esse animal. Só que a gente não está avaliando especificamente os efeitos cardiovasculares. Provavelmente seriam tenebrosos também. Olha! Mas a gente não está avaliando isso. Então, quando a gente olha para o animal, a gente vê que o animal ele até não engorda tanto. Mas quando a gente vê medidas de lipidograma, ou seja, a gente olha para o perfil de HDL, LDL, colesterol, enfim, para o colesterol desses indivíduos também, triglicerídeos e tudo mais, a gente vê que ele é pior do que o animal que não come essa dieta. Então, em termos metabólicos, ele já é pior. Semelhante... Não, então ele é pior do que se não comesse, é isso? Isso. Muito pior. Isso. Tá. Peso ele é semelhante. Ele não engorda tanto quanto o animal que come uma dieta normal. Mas em termos metabólicos parece bem prejudicial. Para ser um pouco mais pragmático frente aos resultados. Francisco, eu penso que você está qual ano do doutorado? Estou no segundo ano. Segundo ano. Você já fez a sua defesa? Não. A qualificação, desculpe. Ainda não. Ainda não. Inclusive, os resultados eles são preliminares, ainda estou trabalhando com animais, ainda tem toda a análise bioquímica disso tudo, né? Nossa. E encefálica, principalmente. Um trabalho muito grande. Então, falta um pouco. A gente sabe, Francisco, que a gordura ela tem uma relação com a neurogênese, não tem? Ela tem uma relação, mas não esse tipo de gordura. É um outro tipo de gordura. Em relação à bainha de mielina. Isso. A gente tem até alguns estudos do nosso próprio grupo que demonstra que tem principalmente com animais tratados com dietas enriquecidas em ômega 3, que os animais têm uma melhora, talvez, em termos de neurogênese. Olha só. E em termos de neurogênese, não. Em termos de neuroplasticidade, sobretudo. Neurogênese talvez não tenham sido muitos do nosso grupo que avaliou. Mas em neuroplasticidade, sim. Olha, quando a gente pensa bem importante. Sim. Bem importante. Francisco, a gente trouxe você aqui, tá? Porque eu sempre senti muito orgulho de você enquanto acadêmico, sempre atravessando qualquer expectativa em relação à tua forma de se portar enquanto acadêmico e buscando sempre fazer o melhor. Na sua quietude, sempre o melhor. Um perfeito perfil de pesquisador. Francisco, eu gostaria que você deixasse um recado para o pessoal aí que está se formando, o quanto é importante essa base dentro da universidade, o quanto é importante a nossa ciência, a ciência da nutrição. Vou deixar que você deixe uma mensagem aí e a gente espera que você retorne aqui, não aqui no programa, mas que essa sua pesquisa se torne eu diria assim, uma referência nesse tipo de estudo. Ainda quero ouvir falar muito de você. Por favor, pode deixar uma mensagem para a gente. Eu agradeço o comentário. E, bom, a minha principal reflexão frente a isso é justamente o estudo vale a pena, principalmente, porque a gente pensa que muitas vezes não vai dar frutos tão longínquos assim, mas a formação desde o início da graduação, ela é super importante. Eu trabalho na área básica, ou seja, ciência básica. Então, aquelas disciplinas iniciais que são as mais difíceis, elas são, às vezes, as mais interessantes para quem gosta de estudar e para quem gosta de pesquisar. Outras áreas também são super importantes, mas alimentar essa curiosidade com as disciplinas que são preferidas vale a pena também. E eu sugiro que as pessoas investam mais nisso, mesmo que isso possa custar algumas horas a mais de estudo. Que lindo, gente! Obrigada, Francisco. Muito obrigada pela sua presença. Tenho o maior orgulho de você, viu? Que bom recebê-lo aqui. Pessoal, voltamos daqui a pouco no próximo bloco com uma outra entrevistada maravilhosa. Espere um pouquinho.
no segundo bloco do programa Coma Bem. E é claro que é inédito e é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Nós entrevistamos agora há pouco e conversamos com o Francisco Daroda, mas agora nós estamos com a Aline aqui. Aline, eu nem vou falar, né, porque era uma aluna assim excepcional também. Era uma aluna que fazia o quê, gente? Ela perguntava muito e ela olhava desconfiada pra gente, né? Você sabe aquele aluno que olha pra você assim, olhando de canto de olho? Ela tá querendo resposta, tá? A gente não pode parar. Então a gente lembra, Aline, dessa sua sede de aprender, de fazer diferente. Até porque a gente tem alguma coisa em comum, né? A Aline é vegetariana ou vegana? Vegana. Vegana, né? Então ela tem uma alimentação totalmente diferenciada. Bom, a Aline também foi nossa aluna, tá? E hoje a Aline está em formação na pós-graduação, no mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina. Aliás, que maravilha trabalhar lá, né, Aline? Sim. Aline, da mesma forma que eu falei com o Francisco, eu gostaria de saber de você como é sair da Universidade Franciscana, do nosso curso de nutrição, e passar por uma... Porque é uma passagem, não é uma passagem, você sai da sua casa, você sai do seu lugar, sai daqui que é tranquilo, né? Até porque você é professora de inglês, né? Também, também. Uma outra formação bem importante. Então você sai daqui e vai para onde? Vai para o mestrado, fora de Santa Maria, vai em busca de algo diferente. E, gente, a pesquisa da Aline tem muito a ver com nutrição da mesma forma que o Francisco. Por quê? Ela trabalha em algo que é muito presente quando a gente pensa em humanidade. A subsistência da humanidade, sustentabilidade. Aline, fala pra gente como é sair daqui de Santa Maria, do curso de nutrição da Universidade Franciscana e estar no mestrado agora da Universidade Federal de Santa Catarina, estar trabalhando também com um tema tão relevante, tão importante, e eu digo, para a sobrevivência da humanidade. Sim. Primeiro, um prazer estar aqui, prof. É ótimo voltar aqui ao UFN. E realmente foi um processo, né, e que me trouxe, desde a minha formação lá em nutrição até hoje, trabalhar com um assunto que para mim faz parte da minha vida, né, parte da minha essência. Como tu falou, eu era professora de inglês, a minha primeira formação foi em letras, eu trabalhei 17 anos frente a aluno, bastante. Nunca pensei em ser nutricionista, até que aconteceu uma revolução na minha vida, enfim, um processo de autoconhecimento e reconhecimento, eu acabei me tornando vegana, naturalmente comecei a estudar nutrição sozinha, e aí é um caminho sem volta, a gente começa a estudar nutrição e se apaixona, não tem outra alternativa. Entrei no curso aqui na UFN, e eu olhava desconfiada justamente porque o que eu lia sobre nutrição como leiga, antes de ser aluna, eu via muitas contradições, né? Coisas de, alguém acredita nisso, alguém acredita naquilo, e aí? Então, aqui no curso eu consegui esclarecer porquê disso tudo, aqui a gente entende de onde vêm as pesquisas, né? No que é embasado, enfim. E foi maravilhoso, o curso aqui sempre foi excelente. Eu estudei muito, né? Estava sempre curiosa nas aulas, incomodando os professores, questionando. Nunca incômodo. Né? Acho que aquilo a professora Tereza é provocadora, eu também era ao contrário, né? Eu era aquela aluna provocadora. Sim, muito boa, aliás, muito boa. Mas eu sempre gostei de pesquisar por mim e fazer cursos paralelos também, né? Por incentivo dos professores mesmo. Os questionamentos que vocês nos traziam em sala de aula despertava essa curiosidade de saber mais e de aprender e buscar aquilo que nos interessava, né? Ainda durante a graduação eu comecei a fazer um curso de especialização. Eu me especializei em medicina e nutrição vegetariana. Olha só. Porque o meu foco durante a graduação era a nutrição clínica. Eu pensei nisso durante quase toda a graduação. Sim. Fui aluna da iniciação científica da professora Elisângela também. Olha trabalhei com uma pesquisa sobre diabetes, né? Que ela continua trabalhando muito forte com isso. Sim, e até esse era um dos meus propósitos, assim, para começar um mestrado. Foi quando eu comecei a trabalhar com a professora Elisângela, que eu vi assim,
A pesquisa é uma área muito interessante também, daí já estava um pouco em dúvida se eu queria seguir clínica, se eu queria entrar na pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar sobre cursos de mestrado, onde eu podia fazer, enfim. Surgiu a seleção do mestrado em nutrição na UFSC. E nesse mesmo tempo em que eu fiquei sabendo da seleção, eu comecei a fazer o meu último estágio aqui, que foi o estágio em alimentação coletiva, que para mim nunca foi área de interesse, mas aí eu me apaixonei. Olha só. Eu pensei, meu Deus, eu tinha um preconceito com a alimentação coletiva, achava que eu não ia gostar da função e restaurante e aquela loucura toda, e eu amei. Olha só. Por coincidência, uma das linhas de pesquisa que a UFSC oferecia era a preparação de refeições e comportamento alimentar. E eu pensei, quem sabe aqui eu consigo unir as duas coisas, assim, né? A pesquisa, o meu interesse pela alimentação coletiva, enfim. E deu tudo certo, porque eu acabei entrando nessa linha de pesquisa e acabei trabalhando com sustentabilidade, que tem a ver com a minha formação dentro do vegetarianismo e que faz parte dos conceitos que eu vivo na minha vida prática, né? Hoje em dia. Quer queira que não, quando a gente fala em nutrição, a gente tem tantas áreas para a gente seguir, são tantos caminhos, e veja bem, você entrou com um objetivo e saiu com outro totalmente diferente. E hoje está trabalhando lá no mestrado. Conta pra gente como é que está se desenvolvendo esse mestrado pra gente, como é que é o teu trabalho, de fato, o objetivo do teu trabalho. Eu não sei se você já qualificou. Qualifiquei em abril desse ano. Olha só. Eu pretendo defender no início do ano que vem, né? Se tudo der certo. No início do ano que vem eu defendo. A minha pesquisa, na verdade, ela é mais um tijolinho na construção de um projeto maior que o nosso grupo de pesquisa está desenvolvendo. Eu faço parte do Observatório de Estudos de Alimentos Saudáveis e Sustentáveis, e ali já vem se desenvolvendo várias pesquisas ao longo dos anos sobre sustentabilidade, o impacto dos alimentos no meio ambiente, enfim, não apenas na saúde dos indivíduos, né, mas no sistema alimentar como um todo. E um trabalho anterior colheu na literatura quais são as recomendações alimentares que nutricionistas podem fornecer à população que incentivem o consumo de alimentos sustentáveis. Como incluir a sustentabilidade alimentar dentro das recomendações nutricionais? Nossa, que maravilha, hein? Olha a abrangência disso. Você pode explicar ali para o pessoal o que é um alimento sustentável? Sim, um alimento sustentável, além dele ser seguro, saudável, o impacto ambiental dele tem que ser baixo. Porque o que é a sustentabilidade, né? É a maneira que a gente pode sobreviver e ter as nossas necessidades atendidas, mas sem prejudicar que essas mesmas necessidades das gerações futuras também sejam atendidas. Ou seja, a gente tem que produzir, consumir hoje, de forma a não destruir o nosso meio ambiente, para que as próximas gerações também tenham condições de fazer a mesma coisa. Sobrevivência da humanidade. Exatamente. Então, para a gente poder perpetuar, né, um sistema alimentar que realmente nutra as pessoas, seja bom não apenas para as pessoas, mas para o planeta conseguir continuar nos dando um alimento saudável, a gente precisa de todo um sistema que trabalhe para isso. Hoje em dia, a maioria dos nossos sistemas alimentares, eles não são sustentáveis. São altamente produtivos, porém acabam destruindo muito o nosso planeta, né? A gente trabalha com os limites planetários, ou seja, são algumas questões que a gente consegue medir quanto de destruição, né, a gente faz no planeta e sem que ele consiga se recuperar nesse meio tempo. Então ali é medido, por exemplo, a emissão de gás carbônico na atmosfera, o uso de água potável, enfim, são várias questões. Quando a gente produz um alimento, se ele utiliza, se ele faz menos pressão, né, nesses impactos ambientais, enfim, ele é considerado um alimento sustentável. O que seria um alimento sustentável hoje e como trabalhar isso? Já que você está estudando tanto, né? Sim. Você vai pesquisar com os profissionais que fazem a recomendação nutricional? A nossa pesquisa trouxe essas recomendações de guias alimentares e de diretrizes de outros países, porque aqui no Brasil a gente não tem um guia
focado em alimentação sustentável. Nós temos... O seu guia da população brasileira, guia alimentar da população brasileira do Monteiro, né? Do Nupense. Sim, que é ótimo e é focado na alimentação saudável. Então tem poucas questões ali sobre sustentabilidade, mas o foco realmente é na saúde dos indivíduos, né? E para além da saúde dos indivíduos, a gente tem que pensar no contexto ambiental para que essa recomendação seja sustentável. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa já foi feito um levantamento dessas recomendações que são feitas em outros países e a gente trouxe essas recomendações aqui para o Brasil e agora a minha pesquisa é o quê? Mostrar essas recomendações para nutricionistas brasileiros de todos os estados do Brasil, preferencialmente, mas pelo menos de todas as regiões do país. Muito grande, hein, a pesquisa. O objetivo inicial é com pelo menos um nutricionista de cada estado do brasileiro, mas né, talvez seja... Quanto maior o N, melhor o resultado. Melhor o resultado. Então, os nutricionistas vão avaliar essas recomendações que foram trazidas de outros países, quanto à sua relevância e aplicabilidade aqui no nosso contexto brasileiro. Porque talvez uma recomendação que faça muito sentido na Austrália, aqui no Brasil não se aplique. Então isso é que a gente quer ver na minha pesquisa, né? Se essas recomendações fazem sentido no nosso contexto brasileiro. E, posteriormente, o resultado que eu obter vai ser utilizado para escrever um guia de alimentação sustentável para a população brasileira. Olha só que maravilha! Você e o Francisco me enchem de orgulho, de Aline. Que lindo! Eu não tinha visto um trabalho assim ainda. E aqui quem está trabalhando com a questão da sustentabilidade hoje é a professora Cristiana Basso, que trabalha com alimentação coletiva, né? Sim. Então ela traz para a gente algumas ideias, ela traz para a gente esses conceitos, ela passa para os alunos isso, também porque trabalha dentro desse... A professora Cristina vai ficar muito feliz quando ela souber que você se encantou pela alimentação coletiva e buscou o teu mestrado. Aline, eu gostaria que você deixasse um recado aqui para os nossos acadêmicos, para futuros pesquisadores. Por que a nutrição é importante? Por que ela dá base? E como que isso funciona? A nutrição é a base de tudo. Quando a gente começa a estudar sobre o alimento e a gente percebe a força, o potencial que o alimento tem de modificação não só da vida das pessoas, mas do contexto em que a gente vive, né, do nosso ambiente, é maravilhoso. E nós, como nutricionistas, nós estamos bem no meio desse processo. Então, nós temos ali o poder de orientar as pessoas, não apenas a ter uma vida mais saudável, mas ajudar o nosso planeta a viver de uma forma mais sustentável. Enfim, a nossa sociedade evoluir de uma forma em que todos se beneficiem, né? Não apenas nós, a nossa geração de hoje, mas que a gente perpetue, né, uma vida saudável, enfim, para as próximas gerações. E o que eu deixaria de recado é: estudem, sejam curiosos, incomodem os professores sim, perguntem, porque vale a pena. Quando a gente tem esses conceitos claros e a gente percebe qual é a nossa missão e trabalha com gosto, com orgulho, tudo fica mais fácil e faz mais sentido, né? Eu acredito que o papel do nutricionista na sociedade hoje é essencial. A valorização da nossa profissão deveria ser um papel de destaque, com certeza. É porque trabalha o processo educativo, trabalha alimentação e alimentação é vida. É vida, sim. Aline, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E que você tenha muito êxito nessa sua pesquisa e faça a diferença como a gente faz a diferença aqui do profissional que se forma aqui na Universidade Franciscana. Programa Coma Bem, até o próximo. Prestem bem atenção a 2 grandes profissionais do mercado. Até o próximo.